Olá! É comum a gente ouvir a frase nasce uma mãe, nasce a culpa. Mas por que será? E eu já abro o programa com a participação da telespectadora Priscila Pereira, de Iracemápolis, interior de São Paulo, que escreveu o seguinte sobre este tema. Culpa? Será que existe? Aí ela colocou um monte de risos. Tem muita cobrança nossa mesmo, né? Pois é, tem sim, né, Rô? O sentimento de culpa é algo da mãe ou vem dos julgamentos? Vamos tentar entender tudo isso e para este papo a gente convidou a Eva Wonchowski, psicóloga, falei seu sobrenome corretamente? Perfeitamente. E psicanalista também, e a Thaís Vilarinho, autora do livro que inspirou a peça Mãe Fora da Caixa. E é mãe do Matheus e do Tomás, é isso? Eles estão com quantos anos? O Matheus tem 12 anos, o Tomás tem 9. E como é que foi a inspiração para fazer a peça e também escrever um livro que está ali com a Rô, né, Rô? Então, para escrever o livro, na verdade, veio desses questionamentos todos aí que passam muito pela culpa que eu senti quando o Matheus nasceu. Então, assim, eu acho que idealizei muito a maternidade, eu não tinha ninguém por perto que era mãe. E aí, quando veio, eu falei, não é possível, ninguém fala tudo, né? Aí veio desse lugar, escrever veio desse lugar. E a peça foi inspirada no livro? A peça foi inspirada no livro. Quem escreveu a peça, o roteiro, foi uma roteirista que se chama Cláudia Gomes e foi inspirada no livro. E a atriz é a Mia Mello. E a Mia Mello, a peça, maravilhosa. Eu amei a peça, me identifiquei em vários momentos. Ai, que bom saber. Vários temas a gente discute aqui, parecia que estava no programa Papo de Mãe, porque são várias questões, né, que a gente passa, e várias cobranças, vários sentimentos de culpa. E o que a gente falou, né, Eva? Da gente, né, das próprias mães e das outras pessoas, né? A sociedade cobra muito dessas mães. Sim, a culpa é universal, né? É normal termos culpa, mesmo antes da gente se tornar mãe ou pai, né? As crianças têm culpa porque, afinal, não são os filhos que os pais gostariam que fossem, ou não são os alunos que os pais gostariam que fossem. Então, a culpa todos nós temos. Aliás, se não temos, é para se preocupar, né? Então, faz parte da vida, é absolutamente normal e esperado que a gente sinta a culpa. E a culpa vem muito antes da maternidade, né? Mas a maternidade, de fato, é uma fonte importante. A maternidade e a paternidade são uma fonte importante de culpa. Sabe que eu lembrei até o Rubem Alves, que já faleceu, infelizmente, ele dizia mesmo que existe um sentimento de culpa que é necessário ao ser humano, né? Até para que a gente não cometa crimes, para que a gente faça as coisas corretamente. Mas quando que passa do ponto, né? Quando que nós, como mães, a gente passa a ter um sentimento de culpa que vai além da conta e até chega a fazer mal? Sim, isso é uma pergunta importante pelo seguinte, porque é preciso pensar que a culpa tem um aspecto muito construtivo, porque é a partir de uma sensação de desconforto, uma sensação que não precisava ter feito daquele jeito, podia ter feito de um outro, que a gente vai criando uma crítica e vai criando uma possibilidade de fazer melhor. Mas só a partir do erro e de uma crítica que a gente vai fazendo, não é, deste erro, é que a gente pode fazer melhor. Né? Agora, de fato, uma culpa que impede a gente de uma coisa mais criativa, de introduzir mudanças, de fato é muito sofrimento. A Thaís tem um trabalho bem legal nas redes sociais também, tenho certeza que ajuda muitas mães, até discutindo essa questão, não dá pra gente ser mãe perfeita, né? Tem que ser uma mãe fora da caixa e não seguir regras. Sim. Como é que... Quais os assuntos que você aborda lá? Eu acho que, assim, esse assunto de culpa, de maternidade perfeita, eu acho que é um dos principais assuntos, assim, porque eu acho que as mães, hoje em dia, eu acho que tem tantas regras, tem tanto extremismo, assim, na maternidade, hoje em dia, em tudo que a gente fala, é muito extremo, assim, né? Que gera muita culpa, gera muita frustração. Por exemplo, a amamentação é uma coisa que gera uma dor muito grande nas mulheres e eu não acho que... Não é nem tanto por elas mesmas, é muito pelo que elas escutam, pelo que está em volta, assim, né?
Porque as pessoas ficam questionando. Sim, e parece que você é menos mãe porque você não amamentou. Exatamente isso, exatamente isso. A amamentação é um ponto muito forte, assim, porque pega a mulher num momento muito vulnerável, né? Dentro até do que a Eva estava falando, quer dizer, tem esse sentimento de culpa que é normal para todas nós, até para a gente, né, aprender, mas aí quando passa do ponto é por causa desses julgamentos externos que acabam cobrando muito, é uma coisa de cobrança, e daí como é que a gente faz para não entrar nessa? Eu acho que tem muito da nossa experiência, vocês não acham? Assim, como mães, eu acho que quanto mais a gente vai passando o tempo, acho que a gente vai dominando e a gente vai acreditando no que a gente é, no nosso potencial. Porque quando a gente... Essa coisa da mãe recém-nascida, da mulher que acaba de nascer, é isso, né? É uma mãe recém-nascida. A gente acabou de nascer. Uma mãe que acaba de nascer. Uma mãe que acaba de nascer. E a gente tem dúvidas, a gente tem medos. E eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai se fortalecendo, assim, das nossas escolhas. E a gente vai conseguindo filtrar das coisas que falam, né? O que está julgando, o que não é legal, ou o que vem só para somar, para agregar. É verdade, porque no início a gente tem muita insegurança, mas depois a gente vai pensando, né? Poxa, eu vou errar, mas tudo bem, vou tentar acertar, certo, vou aprender. Né? Olha, pelo Facebook do Papo de Mãe, chegou a participação da Joyce Luiz, de Santa Gertrudes, São Paulo. Ela diz o seguinte: na minha segunda gestação, eu me sentia muito culpada por não conseguir me dividir entre meus 2 filhos. Eu chorava tanto, me sentia a pior mãe do mundo. Com o passar dos dias, fui me adaptando e entendi que nem sempre eu vou ser uma mãe impecável e que tenho certeza que meus filhos têm todo o amor do mundo, que eu faço sempre o meu melhor para minha família. Hoje sei que nós mães somos o melhor que podemos ser e ninguém pode dizer o contrário. Sim, tem uma questão que as pessoas esquecem, que é a seguinte: a pior coisa que pode acontecer na vida de uma criança é ter pais que se apresentam como perfeitos. Porque se os pais forem perfeitos, não sobra nada para as crianças fazerem. Os pais já fazem tudo, eles são ótimos, não tem espaço para essas crianças. Então, é um aprendizado fundamental que as crianças fazem a partir dos erros, vamos botar entre aspas, mas dos erros dos pais. Elas aprendem com isso. Então, a minha experiência como terapeuta, ouvindo crianças e ouvindo adultos, fazendo críticas aos pais no melhor sentido da palavra, não é? Podendo corrigir o rumo que os pais deram para determinadas situações, fazendo melhor, fazendo diferente, a partir da experiência que eles tiveram. Eles próprios tiveram com aquilo que os pais fizeram. Vamos fazer melhor, vamos fazer de outro jeito. Então, o erro, ele é extremamente construtivo nesse sentido. Então, quer dizer que é importante também que os filhos percebam que os pais não são perfeitos, né? E daí os pais se abrirem, às vezes pode pedir desculpa para um filho, né? Sim. Sim. Quer dizer, a informação que os filhos têm, que os pais erram, que eles falham, dão a eles a permissão de errarem e falharem também. Eles também podem, eles não têm que ser perfeitos. Né? Olha, então aguardem que daqui a pouco tem uma reportagem que a nossa equipe fez sobre a peça Mãe Fora da Caixa com a Mia Mello, que já esteve aqui, como a gente comentou, ela já participou do Papo de Mãe. Até já! O Papo de Mãe sobre sentimento de culpa das mães está de volta. Thaís, uma outra questão, né, que eu acho que as mulheres têm que lidar é o excesso de tarefas, né? A gente tem tanta coisa para fazer e muitas vezes tem que priorizar, porque não vai dar conta de tudo, né?
E tem que lidar com isso, que você não vai fazer tudo e tudo bem. Eu acho que essa questão da sobrecarga, a gente busca muito isso, porque a sociedade cobra da gente essa perfeição, essa coisa, a mulher, ela é uma super mãe. Eu sempre falo, não é obrigado, eu não quero ser essa super mãe. Não quero essa capa. Super mãe, super esposa, super trabalhadora. Eu acho que assim, a gente tem que entender que pode ser que tenha uma semana que você, como mãe, que fique um pouco menos do que você como profissional. E tudo bem, na outra semana pode ser de outra maneira. E a gente tem que se permitir isso, tirar esse peso das costas, fora dividir as responsabilidades também com o parceiro, né? Quando tiver o parceiro por perto. Porque senão, além de todas as cobranças externas, a gente se cobra também, né? Aquela mãe que comentou, puxa, eu tive o segundo filho, fiquei com peso na consciência porque não dava mais atenção para um. Acontecia comigo, eu que tenho 3 filhos, acontece até hoje, chega no fim do dia, eu falo assim, hoje acho que eu não dei tanta atenção para um, para outro. E daí, como é que a gente faz para não entrar nessa e ficar tão sobrecarregada a ponto até de realmente precisar de uma ajuda, de um tratamento? Sim. Primeiro que esse é um grande aprendizado, não é? Ter um filho é uma coisa, ter um segundo filho é uma verdadeira revolução. Né? Ter o primeiro já é uma revolução, o segundo é uma revolução maior ainda. Então, isso vai se aprendendo, quando que olha para um, quando que olha para outro. E, além disso, a gente não pode esquecer que as crianças pedem. Quando precisam, pedem. Então, se a mãe está dando mais atenção para um e o outro está brincando tranquilo ali, ela não precisa ficar preocupada. As crianças pedem e solicitam quando precisam. Né? Então, a mãe pode perfeitamente cuidar do menorzinho, enquanto o maior está brincando ou saiu com alguém. Enfim, essas divisões vão se dando devagarinho. E a criança solicita, ela não precisa ficar preocupada, ela pede. E as nossas prioridades mudam também. A gente pode mudar, né? Por exemplo, quando a gente fica nesse dilema entre carreira e maternidade, tem gente que vai querer parar de trabalhar fora para se dedicar ao filho, tem gente que não vai querer e tudo bem. E mais para frente você pode mudar de opinião. Eu acho que a gente tem que ser flexível, né? A gente aprende muito isso na maternidade. Às vezes a gente entra na maternidade muito assim com isso. Eu, por exemplo, fui assim, não, eu não vou mais trabalhar. Agora eu vou ficar só com o meu filho. E assim, a maternidade em si só não me preenchia. E até eu tirar isso, assim, conseguir assumir isso foi difícil. Por quê? Porque a gente constrói umas verdades absolutas. E eu acho que a maternidade, ela traz essa questão pra gente. A gente ser mais flexível, a gente vê que a gente pode mudar de ideia, muda. Uma hora a gente quer uma coisa, uma hora a gente quer outra e vai caminhando, né? É verdade, isso vai mudar. Tem coisas que você acredita que depois você vê que não dá nada certo. Exatamente. Você fala, tudo bem, né? E eu tenho agora, quero trazer para vocês um depoimento da Bruna Ribeiro, de Barueri, São Paulo. É um depoimento longo, mas eu acho que vale a pena, dentro dessa nossa conversa, ouvir o que ela fala e daí a gente comenta, tá bom? Sou mãe, amo meus filhos, cuido deles com todo o amor e carinho do mundo, mas não me sinto mal por deixá-los na escola e em cursos extras. Assim eu posso sair para trabalhar tranquila, sabendo que não estão à toa. Coloquei eles na escolinha com 8 meses de vida. Muitos me julgaram como uma mãe má por não ficar com eles por mais tempo. Porém, sempre pensei neles e em mim também, pois trabalhando eu vivo bem e com isso consigo proporcionar uma vida melhor para eles também. Então, não me culpo por não ficar 100% do dia com eles, como muitas fazem, e param de trabalhar para se dedicar totalmente ao filho. Acho bacana e louvável quem pode fazer isso, mas no meu caso não tenho essa opção, por isso não me culpo. Quer dizer, a mãe se cuidar também é cuidar do filho, né? Sim, claro. É impressionante como as pessoas respondem a padrões, né? Como é que as celebridades fazem, como é que as pessoas da mídia fazem, né? Tem todos aqueles padrões. Mas cada um tem que encontrar o seu caminho e a sua forma mais confortável, né? E as crianças acompanham muito bem essas decisões dos pais. Não, e o que funciona para uma família pode não funcionar para outra, né? E tem que respeitar. Sim. E uma mãe que chega em casa muito satisfeita com o trabalho que ela produziu, não é? Com aquilo que ela pôde fazer,
vai chegar em casa contente, feliz, vai cuidar muito bem dos filhos. Né? E, Thaís, a gente tem que ter um tempo pra gente também. A gente não pode se anular. Não é porque tem filho que tem que se dedicar exclusivamente ao filho. Com certeza, eu acho muito, muito importante. Eu sempre comento sobre isso, escrevo sobre isso, que fica um pouquinho dessa guerra das mães que trabalham e as mães que não trabalham, mas não exatamente precisa ser um trabalho, pode ser um esporte, pode ser um hobby, pode ser assistir uma série, sei lá, mas tem que ter esse tempo, né? Eu acho muito, muito importante. Até para quando você estiver com os filhos, você estar de uma maneira leve e bem, porque se você está sobrecarregada, até aquela qualidade do tempo com as crianças fica comprometida. É como você fica ali, mas você não está ali, porque você não está 100% ali, você não está inteira. Você não está inteira. Né? Tem um risco, não é? Que é de responsabilizar os filhos por aquilo que a gente não pôde fazer. Verdade. E, via de regra, eles não têm nada a ver com isso. É uma opção, né? Da mãe ou do pai. Vai cobrar lá no futuro, né? Eu deixei de fazer isso por sua causa. Claro, pode ser uma opção. Mas é uma opção sua. Isso, e você tem que se responsabilizar por essa escolha que você fez. A criança não é responsável por isso. No próximo bloco tem reportagem sobre a peça Mãe Fora da Caixa. Eu fui assistir e me diverti muito. Estamos de volta com o Papo de Mãe e vamos lançar aqui uma campanha por menos sentimento de culpa para as mães, hein? O que vocês acham disso? Maravilhoso. Ótimo, sem culpa. É isso aí. O legal também é a gente contar com uma rede de apoio. Pedir ajuda, né? Não ter vergonha. Aprender a delegar. Sim, porque é muito trabalho, né? Principalmente no início, né? Você tem aí uma questão do desgaste físico, emocional. E qual o problema de pedir ajuda se você não está dando conta? Nenhum. Absolutamente nenhum. E não é nenhum demérito para a mãe pedir ajuda para as avós, pedir ajuda para as amigas, de ficar um pouquinho com o bebê, de poder sair um pouco, isso é da maior importância. Mas a gente demora para aprender isso. Não sei você, Thaís, eu achava que eu tinha que fazer tudo com a minha primeira filha. Eu dava todos os banhos, eu tinha que trocar todas as fraldas. Chegou uma hora que aquilo fica chato, porque ter um bebê é só trocar fralda, dar banho e cuidar dessa parte prática, você acaba não conseguindo curtir. Fica maçante, né? Porque fica muita coisa o tempo todo, porque eu acho que tem isso, a gente tem lá na nossa cabeça que a gente tem que fazer tudo. E quando a gente aprende a pedir, dá uma leveza. Eu costumo falar assim, que pedir ajuda, porque as mães, a gente tem isso no começo, que como se pedir ajuda fosse sinal de fraqueza, só que não, pedir ajuda é sinal de força. É sinal de você mostrar que você confia no outro e que tudo bem. Nós não podemos esquecer que as famílias ficaram muito pequenas, muito reduzidas, né? Tem um dito indígena que quando uma criança nasce, a criança é da aldeia. Né? Então, antes, né, não faz muito tempo, as famílias eram maiores e as pessoas se ajudavam. Né? Os avós podiam ir lá ajudar, ficar com o bebê. E ajudar não é se intrometer, né? É ajudar. É perguntar para a mãe o que é para fazer e fazer. Porque tem muita gente que dá palpite. Com certeza. Olha, vamos ver a participação da Daniela Cazé, de São Paulo, sobre esse assunto. Não existe maternidade sem culpa. Eu também me culpo todos os dias com a questão de conciliar trabalho, maternidade e estudos. Isso que a gente vem falando, né? E é tão legal ter essa participação dos telespectadores. Eu tenho aqui o comentário da Camila Soares, também de São Paulo. Acredito que é uma pressão interna e externa. Culpa, sofrimento, que toda mulher carrega dentro de si na função de mãe. Mas não precisa ser assim, né? Eu falo que a culpa ela é uma visita, né? Ela pode chegar, você pode lidar ali com ela, algumas questões você pode pensar, porque a gente erra também, a gente sente culpa por alguma coisa, mas ela também tem que ir embora, né? Ela não pode ficar.
Ela tem que ir embora, igual visita. Eu achei uma boa ficar. essa. E aí é isso, às vezes se você erra, se errou com o filho, pede desculpa. Puxa, hoje a mamãe não foi legal com você. Sim. E a criança, isso também é uma maneira de ensinar os filhos. Dá maior importância. Olha, todas essas questões que a gente está discutindo aqui, tem lá na peça, Mãe Fora da Caixa. Eu fui assistir, adorei. Vamos ver agora como foi montar esse monólogo, feito com a atriz Mia Mello e dirigido por Joana Libreiro, que além de parceiras de trabalho, são mães, confidentes e que também sentem culpas. Mãe de 3, alguém, sei lá, falou mentira. 2 mãos, com 3 não tem como segurar 3 filhos. Eu fico pensando numa loucura. Não pode o quê? Virar a maioria. Não pode virar a maioria. Eu começo falando que essa não é a minha história, mas poderia ser, mas como poderia ser a sua. Claro que a gente vai falar sobre maternidade aqui, mas eu pelo menos garanto que a gente vai dar umas risadas juntas. É um caos, gente, é um chororô, é um auê. Mas eu acho que é uma experiência muito interessante, muito válida. A primeira vontade que a gente tinha era fazer uma equipe só de mulher. Vamos fazer uma equipe só de mulher? Aí a gente começou a conversar e tudo. Falei, não, mulher não, vamos fazer mulher-mãe. Uau, vamos fazer de mulher-mãe. A Joana tem 2 filhos com a mesma, por acaso, com a mesma diferença de idade dos meus. E o primeiro papo que a gente tinha foi maravilhoso, que eu cheguei, vamos falar de filho. E aí, em um segundo, a gente parecia que já se conhecia como se fosse a vida inteira, né? Foi, porque a gente teve ali uma conexão até da forma de encarar a maternidade. E é isso que a gente levou até pra peça, assim. A verdade foi que eu passei a dar muito mais valor pra minha mãe depois que eu virei mãe. Eu tô aqui falando com vocês, mas eu tô pensando, pô, preciso deixar o cheque do passeio, não posso mesmo deixar de ligar pro Mauro, ver se o contrato tá resolvido. É uma loucura, cabeça! Tô aqui, mas eu tô em todo lugar ao mesmo tempo. Eu achava que eu lidava muito bem com a culpa mesmo, sabe? Com a minha primeira filha, quando ela tinha 1 ano, eu fiz uma viagem pra África do Sul e fiquei 32 dias fora. Foi super difícil. E ela pegou uma baita gripe, sabe? Só que eu trabalhava tanto que eu só chorava e sofria no dia da folga. Que era o dia que eu falava, daria pra eu ter trazido, tá vendo como daria? Tudo pra mim é uma culpa, sabe? Eu tô trabalhando, tô super feliz, eu sou aquela pessoa que eu enalteço muito meu trabalho. Mas o Antônio, ele faz eu me questionar. Eu agora que eu tô passando por uma fase que eu tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, já não consigo levar e buscar ele sempre na creche. Imagina, eu tento marcar todos os compromissos na janela onde o Antônio não vai estar. E a Nina também não. Eu sempre fui do movimento Mãe Sem Culpa. Porque... Eu era. Eu sempre fui, eu continuo sendo com a minha segunda filha. Hoje eu me culpo, na verdade, por não sentir culpa. Eu tava fazendo 1000 coisas além de ensaiar a peça. Eu tava muito fora de casa, muito fora. Tava 10, 12 horas por dia, sem ver. Ali bateu uma culpa. Quando você entende que a maternidade vai desconstruir um monte de coisa que você acreditava, umas verdades, uns nunca serei, ou sempre farei, aí você começa a tomar tanto na cara que você vai... Na vai maternidade, entender que você tem que se acostumar com a vida, na maternidade cara. É impossível você criar uma regra. Uma regra. Coisa, E outra, você vai e descobrindo. também somos seres diferentes a cada dia. Exato. Então, A mãe muda, né? que a gente é hoje, Nossa. foi uma mãe diferente há 10 anos atrás. Ainda mais quando tem essa diferença de idade. Eu sou uma mãe completamente diferente da Cecília do que eu era do Vicente. Não fui uma mãe perfeita, eu não quero ser. Sou uma mãe de verdade. Eu já estive com a Mariana e com a Roberta no estúdio. Você podia ir também, Joana. Vou lá no estúdio. Vou levar a Joana. Joana tem cada história maravilhosa dos filhos. Eu vou levar a Joana pro estúdio pra conhecer vocês. Eu vou lá. Beijos, meninas. Um beijo. Tchau. Beijo, venham, estão convidadas. Tá feito já o convite, hein? Tem que vir mesmo para bater papo com a gente, porque tudo, como a gente vê ali, vira um papo de mãe. É verdade, e a peça imperdível, viu? Maravilhosa. Daqui a pouco, ó, todo mundo que tem alguma relação com a peça já sentou aqui, tá vendo? Já vai sentar, né? Olha, o nosso tempo terminou, o nosso bate-papo foi uma delícia. Eva, muito obrigada pelas orientações aqui. Eu que agradeço a oportunidade.
Thaís, muito obrigada pela Obrigada, presença. meninas, Thaís, que é adorei autora, estar né, aqui. do Mãe Fora da Caixa, Sim, do livro. Muito livro. obrigada, Thaís. Obrigada a vocês, foi um prazer. A gente aguarda os próximos, tá? Combinado. Olha, o Papo de Mãe terminou, mas fica por aqui a nossa campanha para diminuir ou, quem sabe, até acabar com o sentimento de culpa das mães e pelo fim dos julgamentos, tá? Até a próxima!